E como a gente anunciou desde cedinho que a gente ia contar com a presença da fisioterapeuta Lília Mariano para conversar de um assunto muito importante, gente. É muito importante esse assunto, porque nós vamos falar dos cuidados que nós temos que ter com os idosos. A vida da gente é assim. Ou você fica velho, ou você vai embora. É muito melhor ficar idoso, né? Sem dúvida nenhuma, né? Bom, primeiramente, tudo certo aí, Vaglan? Podemos começar nosso bate-papo? Então vamos lá. Bom dia, Lilian. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, obrigada por esse convite. É sempre um prazer conversar com você, Fátima. Prazerzão ter você aqui com a gente. Ela que escreve para o Jornal O Novo toda semana, com assuntos sempre muito interessantes. Lilian, vamos falar hoje dos cuidados para com os idosos, né? A minha primeira perguntinha para você é essa. Quais as principais dificuldades que acontecem na fase adulta, principalmente na fase dos idosos? Fátima, é um combo, né? Se a pessoa não conservou a saúde física, a saúde psíquica, a saúde mental, não tem um círculo social grande, tudo isso vai somar em grandes dificuldades na vida dela, né? E geralmente a pessoa não se prepara para essa fase, né? Poucas pessoas se preparam mesmo pensando nesse futuro, né? A gente está vivendo vidas muito corridas, né? A gente mal consegue viver o hoje, muitas vezes a gente lamenta o passado e isso é patológico. Sim. E se a gente ficar esperando também muito o futuro, ansiando ele, também é patológico se isso não for um equilíbrio, né? Uhum. Mas o equilíbrio de tudo isso e se preparar para a velhice é fundamental. Tanto da questão financeira, porque uma das dificuldades grandes é como que está a saúde financeira desse idoso, como está a saúde financeira desta família para cuidar desse idoso, né? Uhum. Se ele se preparou fisicamente para a velhice, como que está a saúde física dele, como que está a saúde mental dele, né? Então, o equilíbrio para encontrar tudo isso para ter uma velhice saudável, mas ela vai além, né? Não é só fazer exercício, não é só se alimentar direito. Tem que ter tem que ter uma rede de apoio, fez bons vínculos durante a vida, tem bons amigos, tem com quem contar, né? Não é só um filho, é só um filho que é o principal cuidador e é só ele que vai fazer todo o cuidado? Não tem como, né? Uhum. Isso que é importante, conservar os amigos, né? Exato. Porque tem pessoa que se isola, né? Fica o casal isolado, né? E é muito difícil. Principalmente nessa idade, mas aí também vai pelas questões que engloba tudo isso, né? Para um idoso sair de dentro de casa é todo um desafio, Fátima. Desde descer da primeira degrauzinho que tem dentro da casa dele, até chegou na porta da casa dele, do portão. Aquela calçada tá boa para ele andar? Tá segura? Ele não vai tropeçar e vai cair? Ao mesmo tempo, assim, às vezes ele é um idoso saudável, forte, etc. Aí ele dá uma tropeçadinha. Imediatamente ele vira o centro das atenções. Imediatamente. Aí todo mundo corre em volta dele. Tá precisando de alguma coisa? Ajuda. Então, nunca é fácil pro idoso sair de casa. Ou ele é destaque em todo lugar, que ele espirrou, a pessoa já vai querer oferecer uma ajuda e às vezes ele não quer ser destaque. Ou é impossível ele sair de lá, aquela calçada não tá prestando, aí ele vai ter que ir pra rua. A audição dele tá boa, se estiver vindo um carro, ele vai escutar aquele carro rápido para ele desviar, alguma coisa do tipo, alguma coisa que pode fazer com que ele se machuque, etc. Então, assim, não é fácil para eles saírem de casa. Então, por isso que esse isolamento acontece muito na cidade. Fala para mim, a perda de audição, de visão, acontece para todo mundo? Não dá para falar que é para todo mundo. Tem esse problema. A saúde, se ela não for conservada na meia idade, eu uso óculos desde os meus 6 anos. E aí é uma doença degenerativa se eu não cuidar. Anualmente eu tenho que ir no oftalmo para ver se está tudo bem. Então, nos últimos 15 anos eu não tive evolução, diferentemente dos meus irmãos. Eles tiveram a evolução da doença, mesmo assim, mesmo acompanhando. Então, assim, não dá pra gente dar certeza que isso vai acontecer. Né? Vai ter idosinho que vai ouvir extremamente bem, enxergar extremamente que bem. Que lê sem óculos, né? Que lê sem óculos, enfim, que faz tudo. Não dá pra gente falar isso com certeza, mas
Isso é fundamental, esse cuidado, esse acompanhamento da audição, da visão, porque isso vai refletir em outras coisas, né? Seria minha próxima pergunta, mas você já respondeu. Como se preparar? Se cuidando. Se cuidando. Cuidando do coração, cuidando dos olhos, cuidando da audição. Isso. Tudo isso, né? E é fundamental. E do psicológico, né? E do psicológico. E é fundamental, né? Quando a gente fala assim, cuidar da saúde, por que eu vou no oftalmo? Por que eu vou ver se a saúde da minha audição tá boa? A saúde física, a visão e também a audição, são 3 sistemas fundamentais para o equilíbrio das pessoas. Então, você precisa enxergar bem, escutar bem e ter uma força física para você ter como resultado um bom equilíbrio. Então, como eu tinha dito, né, se vem alguma coisa que vem lá de trás, você está escutando um barulho vindo lá de trás, você está vendo que está se aproximando, o que você faz? Você desvia. Sim. Se você não escuta bem, você perde essa reação. Outra coisa é enxergar. Se você vê um buraco ou um desvio do chão, imediatamente você vai fazer um ajuste corporal para subir aquele degrau, descer aquele degrau, pular aquele buraco. Se você não enxerga, você também perde essa reação. Sim. E a força física, né? A condição física, quando eu falo que tem que ter uma boa saúde física. Supondo que a pessoa tropeçou, torceu o pé, pisou no buraco. Quando a gente pisa no buraco e a gente tá bem fisicamente, a gente não corrige, faz um ajuste? Sim. Fazemos um ajuste e não cai. Então, tropeça, mas não cai. O idoso, quando ele não tá com força física, esse tropeço e ajuste, perde e acaba caindo. Então, por que eu tenho que ir no oftalmo? Por isso. Porque você precisa enxergar bem quando você tá velho. Você precisa enxergar os obstáculos para você não cair. Por que eu preciso ir cuidar no otorrino, né? Que é o médico que cuida da saúde da audição. Porque você precisa escutar. É um investimento que eu tô dizendo, né? Que você vai chegar lá na velhice, você vai estar ouvindo bem. E isso vai somar no seu melhor equilíbrio. Por que eu preciso fazer exercício hoje? Para eu ficar forte. Para que eu vou ficar forte? Para quando eu tropeçar, eu não cair. Sim. Né? Às vezes a pessoa, ela retarda a ir ao médico, né? Porque ela tem vergonha de usar aparelho. Acontece tudo isso também, né? Ela quer esperar mais um pouco, ver o que vai acontecer. E quanto mais espera, a coisa fica pior. Fica pior. Aí eu acho que também tem que mudar o nosso comportamento dos mais jovens. Como que a gente vai enxergar isso? E quando a gente vê um idoso com aparelho, com ajustes, como que a gente se comporta diante deles? Eu acho que nosso papel como sociedade agora é a gente tentar mudar esse olhar para o velho. Todo mundo é o velho de alguém. Se você chegar na minha sobrinha de 4 anos e perguntar para ela, a tia é velha? A tia tem 29 anos, a tia é velha? Nossa, velha. Então todo mundo é o velho de alguém. Então, a minha mãe é minha velha, minha avó é minha velha, todo mundo é o velho de alguém. Então, acho que a gente tem que mudar o nosso olhar para como a gente está olhando para esse idoso. Não diminuir porque ele usa um óculos, não diminuir ele porque ele usa um aparelho auditivo. Ele está fazendo ajustes necessários para se manter aqui dentro da sociedade. E você tinha me perguntado de ir ao médico, né? Que eles retardam. Sim. Tem toda essa questão, sim, da vergonha, mas também tem a questão financeira que eu falei. Às vezes também, né? Quanto mais barato esse aparelho, com certeza mais visível ele fica para as pessoas. Quanto mais caro, mais bonitinho, que é só um fiozinho que quase não dá para perceber. Então, por isso que eu falei também que a gente tem que se preparar. O tamanho do aparelhinho, né? Exato, cada vez mais. Ontem, na televisão, ainda nesse mesmo assunto mais ou menos, né? Foi falado de uma garota de 40 anos que entrou na faculdade. Você deve ter visto. Vi. Né? O que aconteceu ontem espalhou para todo o país, né? O que fizeram com a garota, né? Garota, 40 anos. Para mim é garota. Sim. Não é verdade? Por que não, né? E depois, claro, que se corrigiram, tudo tal, né? Mas que falaram que ela devia se aposentar e não entra numa universidade. Medicina, né? Eu vi. Que coisa triste, né? E são casos de etarismo que vem crescendo cada vez mais, que é esse preconceito com o idoso. Só que uma pessoa de 40 anos não é idoso, né? Não é. Então, assim, é surpreendente como a juventude tem medo de envelhecer. Então, assim, eu acho que as meninas tinham em torno de entre 18 e 22 anos, elas que fizeram a piada, né? E, assim, 25 anos já tem uma ditadura para não envelhecer que tá chocante. Então, as pessoas
estão cada vez mais com medo de envelhecer. Eu não consigo pensar em que hora uma pessoa de 40 anos é uma pessoa velha. Tudo bem que eu tô inserida nesse meio, entendeu? Eu tô inserida nesse meio, eu tenho pacientes assim de 80 anos que são cientistas, pesquisadores que estão construindo coisas. Então eu também só estou inserida no meio de idosos. Para mim é um grande absurdo. Talvez mais gente ache pessoas de 40 anos muito velhas, mas eu não consigo enxergar isso que elas fizeram essa piada. E aí imagina você, que você tinha falado do aparelho, né, que eles têm vergonha. Se uma pessoa de 40 anos entra numa universidade e é utilizada como foi pra internet, né? Uma coisa não é você fazer piada ali na mesa da turma, do refeitório. O pessoal filmou e colocou isso na internet. E viralizou pro Brasil inteiro, né? Então, assim, pensa como essa mulher deve estar. Né? Eu tava falando da vergonha da pessoa que usa o aparelho auditivo. Imagina essa mulher que sofreu um bullying que foi divulgado pro Brasil inteiro. Outra coisa, como essas meninas vão envelhecer? Vai ser muito difícil para elas. Imagina quando elas tiverem 40 anos, elas acharem que elas... Vão se sentir? Exato, do que elas vão ser capazes. Se a amiga delas não é capaz de estudar, e elas quando elas tiverem 40 anos? Isso fica difícil para elas mesmo, né? Sim. Vai ser, elas tiraram sarro, mas quando elas estiverem nesse lugar, quão difícil vai ser. Então, quão difícil é envelhecer. E nós somos um país que vai envelhecer. Até 2060, os idosos vão ser a maioria da população brasileira. Então, ponto final, vamos envelhecer, não vai ter como. O que você começou o programa hoje, que você falou faz todo sentido, ou você envelhece ou você morre. Você escolhe uma das duas opções, né? Não tem como, né? Não tem como. Pode ir pra estética, pode fazer o que tiver que fazer, né? E faz, se tá feliz, faz. Né? Fica tem que ir, vai. Exato. Mas os anos vêm, né? Vem, não tem outra opção a não ser envelhecer. Ô, Lília, a pessoa quando vai construir uma residência, tá? Ela tem que pensar já nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Sim. Concorda? Concordo. E eu acho que é uma coisa, vai começar uma residência nova. Eu acho que agora já tem bastante estudo, já está bastante amplo. Então, acho que dá para contratar um bom arquiteto com experiência nesse caso. Ou até chamar um arquiteto e acompanhar ali, por exemplo, com um fisioterapeuta que cuida de idosos para fazer ajustes necessários para essa casa ser uma casa otimizada, né, para quando a pessoa estiver na velhice. Então, como eu falei agora há pouco, a limitação do idoso sair de casa é um degrau, é um chão mais liso, porque, por exemplo, vai se arrumar, vestir uma roupa, a roupa sempre está num lugar mais complicado para ele pegar, e etc. E a pessoa já não quer mais sair de casa, porque é toda uma novela para poder ir comprar um pão na padaria. Então, a casa, ela tem que ser inteligente, ela tem que ser otimizada. Sim. Lógico que pra tudo isso, né, para facilitar. É o que eu falei, tem um custo maior, né, precisa se preparar para essa velhice. Mas, se tem a oportunidade de construir uma casa agora, é interessante. Se tem uma pessoa que você sabe que dentro dos próximos anos vai ficar idoso, vai ter uma dificuldade, é inteligente a gente já pensar em ajustes dessa casa para favorecer. Né? A mãe pode vir morar, o vovô pode vir morar. Exato. Lá na frente, né? Pensar lá na frente. Visitar. Né? Se a sua casa, por exemplo, for uma casa que não recebe bem o idoso, ele não vai querer passar o final de semana com você. E aí, isso é uma intriga que acontece bastante, porque eu cuido de idosos, né? Não vou na casa da fulana, porque lá tem um monte de escada. O que eu vou fazer naquela casa? Eu vou cair. Eu não vou na casa da ciclana, que isso é parente, né? Irmã, ou filho. Aí fica aquela coisa que só fica com o filho, não fica com os outros, sobrecarrega e entristece a família. Então, a questão da casa realmente uma questão que tem que ser trabalhada. Quais os acidentes mais comuns mesmo que acontecem dentro de casa? Chão liso, piso liso, que faz o idoso escorregar. Um calçado mal colocado no pé. Então, o chinelinho, a Havaianas, né, só das tirinhas, não é o mais interessante, né? Hoje em dia tem uns que são presos atrás. Ele seria o ideal para evitar que ele não enrosque esse calçado em algum lugar. O calçado tem que sempre estar novo. Não pode ser aquele calçado gasto, liso. E tudo isso favorece que ele caia.
Outra coisa o banheiro tem que estar preparado? Banheiro tem que estar preparado. Barras, se possível, né? Um banheiro de piso antiderrapante, sem tapete, por favor, principalmente que é um ambiente molhado. É um ambiente que já tem a água, aí você vai lá e pisa né, mesmo que tenha o box, fica o úmido, né? Onde não toma banho, aí tem um tapetinho ali, você pisa naquele ambiente úmido, né? Sim. Aquilo escorrega e cai. Interessante que tenha espaço. Eu sei que as casas estão ficando cada vez menores, né? Sim. Mas o banheiro, ele precisa ter um espaço para aquele idoso poder entrar e sair de um box, usar um vaso sanitário. É o ideal que gaste espaço no banheiro. Uhum. Que não fique aquele banheiro apertadinho. As quinas, por exemplo, ainda pensando no banheiro. Então, às vezes os banheiros estão tão pequenos assim, tem um vaso sanitário, logo depois tem aquele gabinete, né? Aquela quina é extremamente perigosa. Então, se ele entra ali com um casaco que tá aberto, e aí sai, sei lá, do vaso sanitário, levanta e enrosca esse casaco naquela quina, também é o suficiente para ele cair. Então, assim, a gente tem que pensar em todas essas questões. A roupa, o sapato, tapete no chão, ter barra nesse banheiro. Sim, para dar segurança. Para dar segurança. E quanto mais minimalista for essa casa, quanto menos móveis, quanto menos objeto, menos ele vai enroscar. Uhum. Menos riscos de acidente ele vai ter. Então, assim, entre os móveis, bastante espaço, dê uma coisa espaçada para ele poder transitar, principalmente se ele usa também um dispositivo de auxiliar marcha, uma bengala, um andador. Então, precisa ter espaço para essas casas. Ô, Lilian, depois da queda, tá? Quais as doenças mais comuns? Quer dizer, o que acontece? O que a pessoa mais quebra? De longe, assim, a fratura de quadril é o que mais... Fêmur. De fêmur, é o que mais ocorre, né? E aí, é o que a gente tem que evitar. O que vai acontecer pós uma fratura de quadril, na verdade, é a hospitalização. E a hospitalização desse idoso vai gerar N consequências. Então, a gente tem que muito evitar a queda de um idoso, né? Evitar que ele frature. Porque a fratura, e aí somada à hospitalização, a uma cirurgia, dias na UTI, pode gerar... Quando esse idoso for para casa, ele pode ser que ele não seja mais independente como ele era. Ou ainda que ele fosse um pouco dependente de alguém. Provavelmente aquilo vai dobrar. Ele pode ficar acamado por muito, muito tempo. Tem idosos que nem conseguem pôr prótese. Tem idosos que não conseguem não colocar prótese. Tem que ficar na cama mesmo para recuperar. Isso, aí precisa de uma avaliação médica, né? Às vezes a fratura não é tão extensa e pode fazer com que ela se recupere sem a cirurgia. Enfim, tem N casos que precisa da avaliação do ortopedista e do anestesista, de um cardiologista, para ver se é possível aquele idoso fazer a cirurgia. Porque não é só o fêmur que fraturou, tem todo... A gente nunca é só um osso, só um coração, só um pulmão. A gente é a soma de tudo. Então, assim, fraturou, é possível fazer a cirurgia? Ok. Aí existe todo um corpo médico que vai discutir sobre isso. Tem condição cardíaca para fazer a cirurgia? Dá para anestesia? Vai conseguir fazer uma anestesia? Tem toda essa discussão. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu me lembro quando minha mãe caiu, ela quebrou o fêmur. E ela foi para o hospital, o médico falou para mim, ela é uma pessoa ativa? Eu falei, ela é muito ativa. Falou, então, é importante colocar prótese para ela voltar a andar, para ela voltar a circular, né? Uhum. Minha mãe fez a cirurgia, tal, e nunca mais voltou a andar. Ao passo que uma outra conhecida minha, também de bastante idade, ela não fez a cirurgia, ela ficou acamada por alguns meses e ela anda hoje. Ela está andando. Como cada caso é um caso, né? Cada caso, exatamente. Então, é a questão também da hospitalização. Se você foi para uma cirurgia, ficou em dias de UTI, quanto de medicação, de sedativo foi usado nesse paciente? Tudo isso tem consequências físicas. O retorno para casa é muito complicado. Então, ele pode perder dependência, ele pode ficar acamado, aumenta o custo dessa família após uma queda e muda toda uma rotina da família. E sem contar, assim, que a gente tem estudos, vários, não um, tem vários, que o idoso ele pode morrer no ano seguinte. Em um ano ele pode vir a óbito, depois de uma fratura de quadril. Então, assim, é muito importante que a gente previna a queda. Muito sério, né? É muito sério. O pé também, né? Quando é muito sério. Alguma coisa com o pé também leva tempo para recuperar. Leva tempo para recuperar. Uhum. É uma estrutura bem complexa o pé, né? Bem difícil, né? Lilian,
Você já falou, eu gostaria que você desse até um repeteco sobre isso, porque o idoso perde o equilíbrio. O equilíbrio, na verdade, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode perder o equilíbrio? Qualquer idade pode perder o equilíbrio. Aí a questão é aquilo que eu estava dizendo a você. Como é que você está na sua saúde no geral para recuperar e não cair? Então, um jovem perde o equilíbrio, ele tem força para fazer um ajuste corporal e não cair no chão, né? Mas o idoso, se ele não fez uma conservação de saúde física, não praticava exercício e não tem força, ele não consegue fazer esse ajuste e cai. Então, o fato, não existe um fato exclusivo de por que ele perde equilíbrio. Existem doenças, por exemplo, o AVC, a hipertensão, né, uma pressão alta, diabetes, várias doenças podem causar labirintite, várias doenças podem causar o desequilíbrio. O resultado do desequilíbrio é aquilo que eu falei, audição, visão e força. Isso que vai fazer o resultado de tudo isso. Mas o que pode, por exemplo, afetar a perda de visão? A pessoa está hipertensa, nunca cuidou, né, da saúde. Aí que faz? Não posso... um erro muito comum. Eu não posso praticar exercício porque eu sou hipertensa. Minha pressão sobe mais. Não, você não pode praticar exercício de uma maneira inadequada. Sem uma prescrição certa do exercício. Mas você deve praticar exercício. Então, aí ela já fica sedentária porque ela não quer praticar exercício com medo de subir essa pressão. Não praticou exercício, perdeu força física. A hora que ela desequilibrar, provavelmente vai fazer falta aquele músculo que não foi exercitado, que não tem força, né? O ser humano não pode parar, né? Não pode. Não pode. E exercício, na grande maioria, é remédio para muita doença. É remédio para hipertensão, é remédio para diabetes. É remédio para muita, muita doença. Dicas para prevenir as quedas. Tá. Vamos dar umas dicas? Vamos. Primeiro pratique exercício. Já tá. Se não conseguir fazer sozinho, se não é seguro fazer sozinho, procura um profissional, um educador físico. Se já não é mais caso de um educador físico, procura um fisioterapeuta. Precisa fazer exercício. Aí, na prática, né, você faça avaliações, como eu disse, com o oftalmo, com o otorrino, veja a saúde desses olhos, veja a saúde desses ouvidos, se tem uma boa audição, se tem uma boa visão. E aí, depois tem os ajustes dentro de casa. Tira os tapetes, né? Ou se não, use tapetes antiderrapante, ou colhe esse tapete no chão. Mas o ideal é que tire os tapetes de casa. Mantenha, assim, os móveis da casa bem espaçados. Não deixe móveis tudo muito próximo, que fica mais fácil daquela pessoa enroscar. As quinas dos móveis. Hoje em dia, você encontra em material de construção uma espécie de um silicone que você engata assim na quina dos móveis e aí aquilo evita de enroscar, bater e tudo mais. Então, você pode fazer esse tipo de ajuste. Evitar que o idoso use roupas tipo essa daqui, ó. Não usem, porque isso tudo volumoso enrosca nas coisas. Então, sempre manter um casaco fechado, abotoado, porque essas roupas muito largas, aquele pessoal que gosta de usar aquelas batas bem largas, isso tudo enrosca nos móveis. Então, evitar esse tipo de roupa. Calçado, como eu falei, calçado não pode ser calçado velho, calçado gasto. Tem que ser um calçado que fixa bem no pé, sabe? Não pode ser chinelinho que fique largo no pé do idoso. Não, tem que fixar bem no pé dele. E também, deixa eu pensar aqui, que esses pisos não sejam pisos muito lisos, né? Um piso mais antiderrapante dentro dessa casa e tudo mais. Se tem degrau na casa, faça um corrimão para ele poder segurar, né? Para ele subir, descer com facilidade. Esses cuidados vão prevenir, gente, porque se isso acontecer, se tiver um idoso acamado, numa cadeira de roda, muda, como você disse, muda totalmente a rotina da família, né? Isso. E aí muda para anos, não é dias, não. É anos que você vai passar cuidando dessa pessoa. Só quem cuida sabe, né, Fátima? Sabe, realmente, é verdade. Só quem cuida sabe porque do que nós estamos falando. Exato. Eu tô falando aqui, mas para quem não vê o que eu vejo, parece bobagem o que eu tô falando, né? Mas seria interessante, né? Quem nunca participou, vá visitar um idoso.
com dificuldades, veja como funciona na casa do vizinho, do colega, do primo, veja como é difícil. Então, assim, a gente insistir e incentivar o idoso hoje a cuidar da saúde dele, a gente investe na gente também no futuro. Porque é o que eu falei, né? Você tava falando da sua mãe que caiu, fraturou. Caiu, fratura e ficou acamado. Quem é que vai cuidar? Né? Essa família vai ter uma condição financeira para ter um cuidador o tempo inteiro, 24 horas, de manhã, de tarde, de noite? Ou, então vamos ter que fazer ajustes. Porque um fica de são dia. 24 horas, né? Exato. Um fica de dia, outro fica de noite. Por maior que seja a família, cria problema, né? Opa. Parece Porque que ninguém pensa igual, né? Eu tento sempre, já fiz várias reuniões com famílias, e aí porque sempre dá, não adianta. Sempre tem não é intrigas, mas assim, tão estressados. É uma pessoa que você ama, que tá doente ali em cima da cama, que sempre foi um exemplo pra você, né? Que sempre cuidou dos seus problemas e agora te trouxe um problema que você não sabe cuidar. Imagina a angústia que isso é pros filhos, né? Então, tudo isso é um momento de estresse. E aí vem aquele irmão que sabe mais ou menos, ou quer saber mais com quem cuida ali todo dia, e aí vira aquele baita do estresse. O que eu falo é, tente ver, se você tem uma família com 5 irmãos, tente ver o que um é melhor do que o outro, né? Se um é melhor no cuidado com a pessoa e o outro menos, pior, assim, tipo, não é tão bom, não é tão carinhoso. A que é mais carinhosa fica durante o dia. O que o outro cuida bem, mas nem tanto, assim, às vezes não tem tanta paciência, ou não é tão carinhoso assim, bota ele à noite. Que daí ele consegue dormir, aquela idosa também vai dormir, por aí vai. Tem o outro que não por exemplo, não tem paciência nenhuma. Esse faz o serviço da rua. Ele vai comprar toalha quando precisar, lençol quando precisar, fazer o mercado, vai fazer a farmácia. Tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. A gente só tem que otimizar para não virar briga, entendeu? Serviço de banco, né? É uma questão extremamente estressante para idoso. Todas as questões que precisam. Então, assim, põe ele para fazer serviço de rua. Né? Não precisa ficar exatamente em contato direto com esse idoso. Então, tem sim serviço para todo mundo. Ô Lilian, você se especializou nessa área, né? Sim. Fala para mim, como que surgiu essa paixão, esse seu jeitinho todo especial de cuidar do idoso, com tanto carinho, com tanto amor, porque a gente percebe e sente isso, né? Você atende também a domicílio, né? É, a domicílio. Porque idoso nunca é só uma coisa. Na verdade, assim, na saúde, no geral, a gente não cuida só de sou especialista do coração, só vou olhar para isso. Um bom profissional não faz isso, né? Ele vê a pessoa como um todo, como é o ciclo que ele está inserido, ou todas as outras partes do corpo, para você fazer uma boa avaliação, né? E o idoso, só que o idoso ele é um pouco além. Você tem que estudar realmente como é essa casa, qual é a cultura que ele cresceu, qual é a cultura religiosa, se ele tem ou se ele não tem, com o que ele trabalhou, qual que era o propósito de vida dele, se ele ainda tem propósito de vida, que isso é bem comum, que eles ainda estejam propósito de vida. Então, é toda essa questão social, além da questão, claro, clínica que esses pacientes apresentam, mas mais pela questão social, que isso que eu cheguei até aqui. Então, assim, eu fui chegando, a vida foi se afunilando, né? Porque eu sou especialista, aliás, em terapia intensiva e cardiorrespiratória. Então, eu trabalhei em UTI, eu chefiei UTI, mas as coisas, elas foram se afunilando porque as questões sociais sempre mais me chamaram a atenção. Então, por isso que eu cheguei até aqui. Bacana, sabe? Porque é uma dedicação, tá no coração isso aí. Para fazer isso aí tem que estar no coração. Né? Se dedicar, né? Vocês gostaram do nosso papo? Você tem idoso em casa? Tem, com certeza. Ou conhece alguém, né? Não tem como não ter, né? E a gente vai ficar cada vez mais, se Deus quiser, cada vez né? mais, cada vez mais. Então, é a nossa maior população daqui a um tempo. Eu gostaria, querida, que você deixasse o seu atendimento, tá? Os seus contatos, para aqueles que estão nos ouvindo. Tem muita gente que está até precisando de alguém, né? Nesse exato momento que a gente está conversando. Sim. Ser atendido em casa, que é muito mais cômodo, né? Principalmente para difícil. O paciente, né? Que não precisa se deslocar, né? Deslocamento é um negócio complicado. Então, eu atendo só a domicílio, porque o deslocamento de um idoso, principalmente se ele está um pouco mais fragilizado, é complicado. Vocês podem me encontrar no Facebook, no Instagram, como fisioterapeuta Lilian Mariano. Eu tenho um site que também você encontra pelo Google como fisioterapeuta Lilian Mariano. E entra no Instagram, sempre deixo dicas,
de como cuidar dos idosos, dicas de queda, tem vídeos que eu faço, explico como funciona um pouco mais o tratamento, porque às vezes a gente não sabe, eu sempre procuro explicar o que eu estou fazendo para engajar aquela família e o idoso do que eu estou fazendo. Sim. Então lá eu sempre deixo explicação sobre técnicas, enfim, se tiver dúvida também pode mandar lá. Não é só tratar o idoso, recuperar o idoso, o contato é direto com todos, com todo mundo, com todo mundo. Com essa união toda que faz a recuperação. Exato, a minha equipe, a família é minha equipe, né? Não tem como ser só eu. Eu sempre brinco que eu preciso que eles entendam exatamente o que eu estou fazendo pra gente chegar num resultado juntos, né? Nunca só a fisioterapia, só o profissional lá. E quando você vê um paciente seu recuperado, você fica muito feliz, né? Nossa, por acaso ontem não era idoso, era um paciente pós-Covid. E eu encontrei ele numa oficina que eu estava indo lá. A alegria dele me ver e eu ver ele falou assim, mudei completamente. Ele vou à academia, faço dieta, faço pilates. Eu falei, que alegria. Pra mim, olha, é muito bom. É muito bom. Essa parte respiratória, são poucas pessoas que conseguem se dedicar, porque ela é muito difícil, ela é muito complicada. Difícil, ela é muito complicada. Foi o que me... Mas assim, como... Você tinha me perguntado como eu cheguei até aqui. Como a maioria dos pacientes hospitalizados são idosos, então, eu trabalhava só com paciente respiratório, mas a maioria eram idosos, né? Só que um pouco mais complicados do que a condição de saúde mais complicada, porque eles estavam internados e muitas vezes em UTI. Mas foi isso também que me trouxe até eles, né? Não é fácil, mas também nada é impossível. A gente consegue cuidar dessas pessoas. Tá aí uma pandemia que passou e a gente tá aqui, né? Graças a Deus. Nada é impossível. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Fátima. Que prazer estar aqui. Querida, passa o seu telefone. Telefone? É 987328030. Pode chamar lá no WhatsApp que a gente dá um atendimento também. Lilian, obrigada pela sua vinda, tá? Obrigada você trouxe conhecimentos aqui no Bom Dia Cabocla. Que bom. Que Deus continue iluminando seus passos. Amém, essa missão maravilhosa de cuidar de idosos. Você viu? que é muito querida. Linda essa missão, viu? Beijo, Fátima.